Olá pessoal, nós estamos começando a nossa aula da Escola Dominical, nossa quarta aula sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Nós já temos falado um pouco sobre isso em outros canais, através do WhatsApp. E certamente no futuro nós ainda teremos uma aula presencial para procurar diminuir o máximo, as dúvidas, os questionamentos, já que esse é um assunto que sempre traz muita inquietação para o nosso coração. Então, o texto base de hoje é 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, mas eu farei a leitura do capítulo 12, de 1 a 11. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Bom, nós já falamos que o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, é aquele que tem a função, dentro da economia de Deus, de nos regenerar, de nos santificar, de aplicar aquilo que Cristo realizou na cruz sobre a nossa vida. O Espírito Santo também é o nosso paracleto, aquele que está sempre ao nosso lado, nos conduzindo. Inclusive, é possível usar essa expressão para que fique mais clara, traduzindo as nossas orações para Deus. E também é aquele que está em nós como uma forma de nos encher da pessoa de Deus para que vivamos nesse mundo sendo conduzidos por Ele de todas as formas. Então nós vamos falar hoje sobre os dons e na semana que vem nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Os dons, como nós lemos aqui, são capacitações que o Espírito nos concede para que nós atuemos na igreja ou fora dela, mas de uma maneira que edifique, que atraia, que convença as pessoas e que as abençoe. O texto que eu escolhi não é o único texto que fala a respeito de dons no Novo Testamento. Existem outros textos, inclusive eu vou chamar assim de listas de dons. Então, vão sendo nomeados alguns dons que eram vistos na igreja. Lembrando que no Antigo Testamento também havia esse tipo de capacitação para que as pessoas edificassem a comunidade como um todo. Corinto, a igreja de Corinto, ou a igreja dos Coríntios, parece ser uma igreja bem problemática nesse sentido dos dons, tanto que Paulo escreve 2 cartas para essa igreja e depois, lá no século II, já com Clemente, que foi um dos líderes da igreja no início desse período, ele continua a falar para a igreja de Corinto a respeito da dificuldade que eles tinham com os dons. Bom, vamos falar então da preocupação que Paulo tinha a princípio, O texto que nós lemos, ele começa destacando que ele não gostaria que as pessoas ficassem confusas a esse respeito, mas ele então se propõe a direcioná-las. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém
que se diga espiritual vive fazendo ou falando algo que deprecia a pessoa de Jesus ou que calunia a pessoa de Jesus. Essa é a ideia aqui de anátema, né? E também não há ninguém no sentido oposto, né, que possa dizer que o Senhor, que Jesus é Senhor, se não for através do toque do Espírito Santo. Isso é importante a gente distinguir, porque existem manifestações espirituais parecidas com aquilo que nós entendemos hoje como manifestações do Espírito Santo, que acontecem em outras religiões, inclusive religiões que nós consideramos de oposição, né? Religiões místicas, macumbarias e outras coisas. Então acontecem manifestações que são muito semelhantes, e aí a gente precisa distinguir isso para não dizer que Deus está agindo lá na macumbaria da mesma forma que está agindo dentro da igreja, né? Então vamos entender que existe uma diferença bem considerável aí. Paulo vai falar uma segunda coisa, que é a respeito da diversidade dos dons. Isso porque certamente existem dons que são mais chamativos e as pessoas acabam achando que esses dons são mais importantes do que outros que não são tão evidentes. Então, o apóstolo Paulo, no verso 4 do capítulo 12, vai destacar que os dons são diversos, mas que o Espírito é o mesmo. Então, se o Espírito concedeu um dom para você que não é tão chamativo como outros, isso não significa que você é menos importante. Pelo contrário, dentro da engrenagem toda que a igreja precisa ter, cada peça é fundamental. Por isso, o propósito de Deus conceder dons aos homens é a edificação da igreja. Não é necessariamente a edificação de uma pessoa, mas a edificação da igreja como um todo. Sendo então que o Espírito é o mesmo que distribui os dons, não há diferença ou não deveria existir diferença para nós com relação a qualquer critério que nós tenhamos, né? De etnia, de idade, né? Às vezes talvez você já ouviu isso, né? E aí é dito assim, não, porque o povo africano ele é mais espiritual do que os outros, porque eles gostam de cantar e dançar no culto. Não existe esse tipo de distinção biblicamente. As pessoas elas recebem o mesmo Espírito. Se há uma característica cultural, aí sim você pode dizer, mas dizer que eles são mais espirituais do que outros, isso é um equívoco. E existe uma doutrina, né, que foi levantada ou ensinada mais claramente na época da Reforma Protestante, que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, que traz exatamente o ensino de que não é mais uma pessoa ou um grupo de pessoas que recebe o dom de Deus para fazer algo, mas que esse dom ele está distribuído em toda a igreja. Então, não significa que toda a igreja vai ser presbítero ou pastor no sentido de liderança, mas que a cooperação de todas as pessoas da igreja é que fazem a edificação. O que faz a edificação de um sermão na igreja não é necessariamente o pastor, mas é o conjunto daqueles que estão ali servindo como diáconos, aqueles que estão servindo cantando, aqueles que estão dando aula para as crianças, aqueles que estão preparando o ambiente, né, deixando o ambiente preparado, limpo, organizado. São todas essas esferas que acontecem para que a igreja seja edificada, por exemplo, em um sermão. Depois disso, o apóstolo Paulo utiliza um exemplo, versículos 12 a 31, do corpo humano. E o exemplo do corpo humano, por si só, ele já é ilustrativo, porque ele vai demonstrar que cada parte do corpo tem uma função e quando falta ou quando uma dessas partes entra em colapso, todo o corpo padece, né? Não dá para o nosso organismo dizer assim, meu rim parou de funcionar, eu vou ignorá-lo e vou continuar vivendo. Não é possível isso acontecer, né?
E então, observe que o apóstolo Paulo ele é bem lógico na forma como ele apresenta as suas ideias, né? Um outro aspecto interessante é que ele começa falando do dom dos apóstolos, né, do apostolado, e termina falando do dom de línguas, o que sugere aqui que o dom que as pessoas mais almejavam, ele coloca ele em último, não necessariamente por uma questão de importância ou de menos importância, porque a gente já disse que não é essa a questão, mas para demonstrar que aquela ênfase que é dada em um dom precisa estar depois da consideração de que existe vários fatores que são importantes antes de necessariamente chegar naquele final, porque como a gente vai ver, muitas vezes esse dom de línguas, ou ele traz se ele é utilizado de maneira equivocada, ele não produz a edificação na igreja, que é o propósito inicial. Só para continuar naquilo que a gente está falando do texto, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o dom da profecia, e aí ele faz então uma excelente, linda reflexão sobre o amor. E no capítulo 14 ele continua falando sobre o dom de profecia, né? Como sendo uma aspiração que todos deveriam ter de uma forma maior do que a do dom de línguas. Por quê? Porque o dom de profecia, do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é a capacidade de articular o conhecimento de Deus, né, a revelação que Deus já deu, de uma forma que as pessoas que não conhecem a Deus venham a conhecer e aqueles que conhecem de uma maneira superficial venham a se comprometer com Ele de uma maneira definitiva. Então, o dom da profecia ele é mais desejável do que o de línguas, porque o de línguas ele acaba sendo específico para algumas situações, enquanto que o da profecia ele pode ser utilizado em todos os momentos. Só para destacar aqui, o dom da profecia, então, do que a Bíblia nos ensina, não é a capacidade de trazer uma mensagem nova, né? Mas é a capacidade de explicar ou de expor as coisas de Deus de uma maneira que se torne inteligível para qualquer pessoa que está à nossa frente. Ao mesmo tempo que é um dom, que é uma capacidade de explicar para as pessoas, a Bíblia não diz que nós somos passivos completamente nisso. É claro que à medida que eu conhecer a Deus, eu vou ter mais coisas para dizer para as pessoas. À medida que eu ler a Bíblia com mais afinco, eu vou ter uma capacidade de retenção de conhecimento maior para explicar isso para os outros. Não tem como, então, a gente escapar da questão de falar sobre o dom de línguas, né? E nesse sentido, nós precisamos entender que os eventos que acontecem em Atos, ali Atos 2, o Pentecoste, depois com Cornélio, no capítulo 10, e lá no finalzinho já com o apóstolo Paulo, são eventos que, de acordo com a hermenêutica, né, que é a interpretação bíblica, são eventos que dão início a um processo, né, a uma forma de Deus agir, e por isso eles são extraordinários. Mas não há, nem no texto bíblico, nem historicamente, o relato de que Deus obrigatoriamente se tornou um padrão a forma como ele utilizou nesses eventos. Por exemplo, igrejas pentecostais e neopentecostais chamam a segunda bênção ou o batismo do Espírito Santo, tratam, na verdade, como uma questão obrigatória. Os apóstolos, eles têm uma experiência diferenciada, porque eles estavam com Jesus antes da ressurreição, Jesus ressuscita e Jesus mesmo promete que eles passariam por um processo de receber o Espírito Santo. Mas esse grupo é um grupo inicial,
né? Depois que a igreja recebeu o Espírito ali, ela não tem a necessidade de ficar fazendo isso, porque nem eu e você vivemos antes da ressurreição de Jesus. Então, o momento é um momento único. Então, é o início daquilo que está acontecendo, para que aí sim a forma como Deus vai continuar agindo sobre nós se prolongue. Com Cornélio é a mesma coisa, é um grupo de pessoas diferente, ali está tratando dos gentios. Então, primeiro, os judeus recebem o Espírito Santo através do batismo específico ali de Pentecostes, que não sugere que tem que ter uma bênção posterior, foi ali que aconteceu. E com Cornélio, como é a inauguração dessa ação de Deus sobre os gentios, então isso também acontece de uma maneira específica. Quando a gente analisa os textos, Jesus, na língua original, Jesus ele sempre fala que os discípulos vão receber o Espírito Santo com o verbo no futuro. E quando, posteriormente a Atos 2, se fala sobre o recebimento do Espírito, o verbo sempre está no que a gente chama de auristo, ou seja, uma ação que já foi completada, mas que ela é contínua. Então, a forma como o verbo está flexionado indica para nós que não é uma ação que vai continuar acontecendo nova no futuro, mas é uma ação que teve a sua completude no passado, mas que se estende para o futuro, né? Então, essa análise do texto grego nos ajuda a entender um pouco como isso funciona. Nós hoje temos o Espírito Santo que foi derramado na igreja lá em Pentecoste. É como se o efeito da onda que aconteceu lá atrás ainda se manifestasse aqui. Eu gosto de pensar nisso como quando a gente joga uma pedrinha na água e ela faz aquelas ondas, né? Então, a onda que nós temos aqui recebendo o Espírito foi movida por causa daquela primeira pedra que foi jogada lá, não necessariamente algo que precisa acontecer nos nossos dias. Sendo assim, o dom de línguas naquela época, ele tinha a intenção de fazer clara a universalidade da graça, porque as pessoas que eram de outras línguas passam a entender aquilo que o Evangelho significa. Era um sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos, porque a gente tem que sempre lembrar, no próximo mês a gente vai falar mais sobre isso, a gente precisa sempre lembrar que quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos para que algumas pessoas se convertam e para que outras pessoas sejam indesculpáveis diante de Deus, porque ninguém vai chegar diante de Deus dizendo: eu nunca ouvi o Evangelho, por isso eu não aceitei, né? Então, o dom de línguas, ele vence uma barreira dessa, e também tinha a característica de edificar a igreja, porque você pode, né, facilmente chegar à conclusão de que quando todas essas pessoas se converteram, houve de fato uma grande esperança, uma grande alegria, um grande engajamento da igreja, porque eles viram, né, que Deus estava alcançando pessoas que, humanamente falando, seriam impossíveis de serem alcançadas, até porque não existia escola de idioma naquela época para que as pessoas se dedicassem a aprender a língua de outros para alcançá-los. Basicamente, irmãos, o que a gente pode dizer é que a igreja de Corinto, ela comete o erro de usar coisas que são secundárias no culto público, né? Então, essa questão das línguas, ela era extremamente útil, mas dentro de uma concepção de que naquele culto, naquele momento, fosse necessário. Corinto era ainda, né, a localização de Corinto, uma cidade portuária, e sempre, com certeza, havia pessoas de várias etnias ali. Então, era uma situação específica, né? Mas isso não significa que no culto tivesse que ter de forma prioritária
o dom de línguas. Por isso que Paulo diz que a profecia ela é mais desejável, porque independente de qualquer situação, anunciar o evangelho é necessário, enquanto que o dom de línguas não. E aí, na história da igreja, a gente tem um evento interessante, porque às vezes o dom de línguas acontecia sendo a pessoa que falava de uma maneira, em um outro idioma, mas também houve relatos de pessoas que ouviram no idioma. Então, como se fosse assim, eu continuo falando português, mas o chinês lá entende em chinês. Então Deus ele pode usar isso e usou isso de formas diferentes na igreja. Então perceba que são ênfases dadas a determinadas ações de Deus que são tidas, né, pela igreja como mais importantes ou menos importantes. O que a gente precisa seguir é o modelo bíblico, onde anunciar o evangelho, o que a gente está chamando aqui de dom da profecia, né, o que é ensinado biblicamente desse jeito, é mais importante porque traz edificação geral. Eu quero ainda destacar que um teólogo, né, o Sproul, R.C. Sproul, ele faz uma consideração que é a de que o dom de línguas ele poderia ser uma manifestação pessoal, né, uma coisa mais individual, como se fosse no momento de oração seu, né, você tem ali um êxtase, né, espiritual e isso seria uma edificação particular e seria algo só voltado de Deus para você. Nesse sentido, isso não seria útil na igreja como um todo e não deveria ser utilizado em culto público, né? Então perceba que, de acordo com o Sproul, essa manifestação ela é importante para você, mas ela não significa que atenda o critério que é o da edificação para o todo. Se isso não se completa, então a gente se abstém, a gente não faz isso. E só para voltar num ponto que eu toquei, uma das dificuldades com esses dons maravilhosos é que em algumas outras religiões isso também acontece, né? Então não é incomum religiões pelo mundo ter essa manifestação da glossolalia, né, como a gente chama. Então a gente precisa tomar cuidado com isso para que não seja simplesmente um item, né, para dizer, olha, eu sou espiritual, então eu faço esse tipo de coisa. Para terminar, alguns anos atrás, a Igreja Presbiteriana enviou uma carta pastoral às igrejas com relação a esse tema dos dons espirituais. E nessa carta pastoral, ela identifica ali a posição, né, de muitos pastores, de muitos teólogos, de que alguns desses dons espirituais eles cessaram. Existem grupos que dizem que todos os dons cessaram. É difícil, né, de lidar um pouco com isso, porque se todos cessaram, então até o da profecia ficaria comprometido, né, que é de pregar o evangelho para as outras pessoas. E existem aqueles que dizem que apenas os extraordinários eles cessaram, né? E uma das formas um dos argumentos para isso é o olhar para a história da igreja, né? Então, um dos exemplos disso é, por exemplo, um teólogo chamado Tertuliano, século IV, e ele relata, né, ele escreve que essas manifestações que aconteceram em Atos, elas não eram vistas na sua época. Pensando que a época de Tertuliano ainda era uma época em que o evangelho estava avançando, seria natural a gente entender que o Espírito utilizasse, por exemplo, a questão de línguas para expandir, mas não era isso que acontecia, né? Isso significa que Deus ele utiliza, né, da sua maneira de alcançar as pessoas de formas distintas.
Lá em Atos, ele utiliza com um poder grande, acontecendo num momento específico, mas depois, lá na época de Tertuliano da igreja, as pessoas elas alcançavam através do estudo, né? Através de aprender outras línguas, através de viajar para outros lugares, né? Hoje a gente tem escolas de missões, a gente tem seminários, a gente tem uma série de ferramentas para nos ajudar a alcançar as pessoas. Então, ainda que não seja de maneira nenhuma equivocada a gente ansiar, a gente desejar que Deus abençoe a nossa vida de uma maneira poderosa, espetacular, para que a gente seja útil nas mãos dele, mas mais do que isso a gente precisa olhar para aquilo que nós temos disponível como ferramenta, como capacidade e utilizar isso nos nossos dias. Se Deus achar que é necessário que uma capacitação especial aconteça para uma situação específica, ele vai fazer. Fora isso, nós temos as ferramentas aqui disponíveis e nós vamos então utilizá-las, né? Então, não é a questão de não acreditar que Deus possa fazer determinadas coisas, mas é entender que Ele mesmo já está nos dando muitas qualificações e que a gente pode seguir a partir disso e aí então esperar a ação de Deus sobre a nossa vida. Tá bom? Na semana que vem a gente vai falar sobre os frutos do Espírito, que na verdade tem que ser a nossa grande ênfase, porque, como nós veremos, é o que nos distingue como crentes dos não crentes. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você e se prepare nesse domingo para mais tarde estarmos juntos adorando e louvando o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe.